Pessoal, vamos agora com na próxima classe e mais um método que eu deixei separado, que é um método bem legal de strings, né? Vamos começar com a classe character. Então, assim como aquela classe wrapper do tipo primitivo char, tá? Então, se eu quiser fazer um array list de chars, por exemplo, eu tenho que fazer um array list de character, tá? E além dele ser uma classe wrapper, né, então ele vai me permitir armazenar caracteres na coleção do Java, ou nas coleções na coleção do Java, as coleções do Java, não sei bem que é o singular, provável poder falar, que é aquela coleção do Java que contém várias estruturas de dados, Java Collections, collections, tá certo? Então, nas coleções do Java. Então, se eu quiser lá dentro de um array list, dentro de uma lista encadeada, dentro de uma árvore, dentro de um conjunto, dentro de um mapeamento hash, que nós vamos ver todas essas estruturas mais à frente. Se eu quiser armazenar objetos naquela estrutura, né, eu posso, elas só aceitam objetos. E se aí por acaso eu quiser armazenar tipos primitivos, né, eu tenho que fazer uma gambiarra que é usar esses wrappers de tipos primitivos para poder armazenar, por exemplo, caracteres inteiros, doubles nessas estruturas. Além disso, tá, essa classe character tem vários métodos que podem ser úteis, tá? Por exemplo, verificar se um determinado caractere é um dígito, se um determinado caractere é uma letra maiúscula, é uma letra minúscula, enfim, fazer algumas validações aí de strings. Ela vai ter alguns métodos bastante úteis para nós, tá? Inclusive, temos métodos aqui, ó, se eu estou na dúvida se um determinado caractere é um identificador válido inicial do Java, se ele pode ser usado no meio de um identificador Java. Lembra que tem aquelas regrinhas, né? Eu não posso começar com número, por exemplo. Tem alguns caracteres lá que não são permitidos dentro do identificador Java. Então vou ter esses métodos aí, slater, por exemplo, se é a letra, tá? E se é letra ou dígito, se está em caixa alta, se está em caixa baixa, para eu fazer conversão de caractere de caixa alta para caixa baixa, então to lowercase, tem o to uppercase, então tem vários métodozinhos interessantes aí, tá? Que eu coloquei 2 caracteres, tá? E aí eu estou fazendo vários testes sobre eles, tá? E apresentando o resultado aqui desses testes, inclusive colocando o to lowercase, um caractere que eu posso to lowercase, o retorno dele é um char com caixa baixa, tá? Bom, então, se eu quisesse, por exemplo, uma coisa bastante simplesinha, se eu quisesse só para treinar, não ter que repetir toda essa parte, dado que eu tenho uma string, e eu quisesse saber se essa string que eu digitei é um número, tá? Então eu posso fazer, por exemplo, pegar um for int igual a 0 e menor que length, menor que test.length e mais. Vou pegar um char aqui, ch igual test char at e peguei o caractere da string, aí eu vou chamar a classe character e perceba que não são só aqueles, né? Java letter, tem um monte de coisa, mas estou interessado aqui no dígito, tá? Então vou fazer um ifzinho aqui, é dígito, tá? Só que aí eu vou inverter. Se não é dígito, se tiver alguma coisa que não é dígito, eu vou colocar um boolean aqui, boolean digit igual a outro dígito, são caracteres de 0 a 9, está considerado como dígito. Boolean digit true, se por acaso dentro de uma string eu achar alguma coisa que não é dígito, digit igual a false, break, que eu acho que no trabalho vocês tinham que identificar, né, se era uma sequência, era um ID, né, se eram só valores numéricos. Então poderia fazer uma estruturinha desse tipo. A gente vai ver que a gente consegue fazer isso muito mais fácil, tá? Ok.
E aí eu vou fazer um if, né? Na verdade, vou colocar um salt aqui. É dígito mais operador ternário, né? Dist. Sim, 2 pontos. Não. Tá? Não é dígito. Se eu colocar aqui, né? É dígito. Ok? Vou colocar qualquer coisa aqui no meio também, tudo bonitinho. Tá? Então, se eu quisesse fazer o contrário também, né? Se eu quisesse fazer, se uma string só contém letras e não contém números, né? Em vez do isDigit, eu colocava isLetter, certo? Se eu quisesse validar um CPF, né? Eu teria que verificar se eu tenho sequência de 3 dígitos, depois um tracinho, sequência de 3 dígitos, depois um ponto, na verdade, não um traço, né? Depois um traço e uma sequência de 3 dígitos. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer um validador de CPF, tá? Primeira coisa, eu vou criar uma função. Porque aí eu já vou pegar o gancho para o nosso próximo... não vai dar o gancho para o nosso próximo campo. Na verdade, dá um gancho para o nosso próximo campo. Não dá não. Mas eu vou pegar a mesma problemática. Então, static, boolean, valida CPF. Ele vai receber uma string CPF. E a primeira coisa que eu tenho que saber, supondo que eu estou obrigando o cara a digitar os pontos e os tracinhos, tá? É o tamanho. Então, vou verificar if cpf.length. Então, tenho 3 ponto mais... Deixa eu escrever aqui que não vai dar certo. 30000000000, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 dígitos. Então, se length for diferente de 14, então eu já dou um return false. Tá, e se length não for diferente de 14? Na verdade, eu vou pegar um gancho já e vou deixar esse split para depois, vai ficar muito melhor. E se não for diferente de 14, tá? Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um for. Olha que pé no saco que vai ser. Aí vamos lá. Eu vou ter que colocar aqui válido igual a true. A princípio eu vou considerar que é válido. Aí eu vou pegar esse de 0 a 3, ou seja, 0, 1, 2. E aí eu vou ter que verificar se é tudo dígito, certo? Então aqui vai ficar válido igual a false. Aqui é boolean válido igual a false, certo? Aí eu tenho que verificar se o CPF charete 4 é igual tracinho, certo? E aí depois do 4, né? Então aqui eu tenho 0, 1, 2, na verdade é o 3 cabeçudo, é o quarto dígito, mas é o 3, 4, 5, 6. Então de 4 a 7, ou menor ou igual a 6, a mesma coisa. Olha que pezinho no saco. Tá. Aí depois o 7. Tracinho. Aí depois o 8, 9, 10. Então de 8 a 11. Aí eu... Não, peraí que eu acho que... tá, aqui é o 11. E depois... que ser o 12 até o 14. Acho que se eu não errei nada.
Tá funcionando, no final dou um return. Olha, é só 72 ao 37, então 60, 30 linhas, 35 linhas eu faço um validador de CPF. Então, vamos ver que eu consigo fazer em uma. Mas enfim, só pra gente testar as nossas abordagens, as nossas habilidades até então. Vou apagar tudo isso daqui. Eu não estou validando o dígito verificador, tá? Só estava validando o formato. Depois tem a continha lá para o dígito verificador, mas vamos lá. Valida CPF. Eu vou passar minha string test. Assim, é CPF é falso. 000, 000, 000, 000, é true, tá? Se colocar qualquer coisa diferente aqui, colocar um caractere, por exemplo, ele vai dar falso, tá? Beleza, tá? Só que aí você imagina o trampo que você tem que fazer, tá? É quando você quer fazer validações, então só para fazer o validador de CPF, que não é lá muito complexo, né? Já deu 35 linhas de código. Se eu quiser validar e-mail, nossa senhora, vai dar um pouquinho mais de complicação, até porque, por exemplo, o e-mail ele não tem nada muito fixo, não tem um tamanho fixo, não tem umas posições fixas. Eu sei que pode aparecer alguma coisa antes, mas tem que seguir o arroba, depois da arroba tem que aparecer mais alguma sequência de caracteres, tem que ter pelo menos um ponto antes para representar o domínio e o subdomínio, né? O subdomínio e o domínio do e-mail. Então imagina eu ter que ficar fazendo ifs, etc, para tentar fazer esse tipo de coisa. E aí imagina, por exemplo, eu quero extrair uma data do meio de um texto. Data eu sei que é uma sequência lá de 2 dígitos, um barra, etc, mas pode estar perdida no meio do texto, ou ainda pior, tá? Pode ser uma data por extenso, 5 de fevereiro de 1985. Nossa, só de pensar já dá um embrulho no estômago de fazer isso daí, tá? Realmente fazer dessa forma é uma maneira muito inviável, tá? E agora eu vou passar a maneira mais viável da gente fazer validação, tá? Até então a gente só tá manipulando string, tá? Manipulando, adicionando, inserindo, etc. Mas se eu quiser validar de fato uma string, apesar da gente ter validado aqui, né? Mas não foi um bom exemplo, viu que não deu muito trampo. Se eu quiser validar a string, tá? Se eu quiser fazer extração de informação de strings, a gente tem que fazer uso de expressões regulares, tá? Então no próximo vídeo, logo agora, tá? Para dar sequência ou para dar o gancho, pegar este mesmo exemplo do CPF, tá? Eu vou pular por enquanto essa tokenização de strings. Eu vou pular para expressões regulares, até porque na tokenização ele usa expressões regulares. Então vai ficar melhor do que eu pensava o gancho aqui. Então anotar aqui que eu vou jogar o token para baixo, tá? E no próximo vídeo nós vamos então ver esse maravilhoso mundo das expressões regulares, tá?